O ano de 2020 não poderia começar da melhor maneira para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Com a formação Sala a abrir o calendário das atividades nacionais, foi possível reunir mais de 300 participantes vindos de todos os pontos do país, incluindo os arquipélagos da Madeira e Açores. O Vimeiro foi o local escolhido para o arranque do segundo encontro de formação, designado Seminário Adventista para Leigos, que é destinado a todos os membros que queiram aprender para depois realizarem um ministério de discipulado nas suas igrejas. O pastor António Carvalho, um dos responsáveis por esta iniciativa, explicou-nos quais as razões para se repetir o feito do ano passado. O primeiro ano foi experimental, nós tínhamos a noção que íamos aprender muito, íamos também avaliar o impacto que se ia ter, não só a nível da aceitação dos membros, mas até dos próprios resultados, não é? E pela graça de Deus correu muito bem, não é? Tivemos ótimos testemunhos da parte dos participantes, isso animou-nos e nós vimos que havia espaço para continuar, que devíamos fazê-lo e avançámos então com os 5 cursos que temos, mas sem dúvida nenhuma que na base está efetivamente, por um lado, a boa aceitação dos membros, por um lado, e por outro lado realmente aquilo que eu referi há pouco, a necessidade que nós vemos realmente de abrir estas formações para termos membros de igreja bem formados nestas áreas. Feitas as atualizações necessárias e a implementação de novos cursos nesta formação, as inscrições comprovaram que a segunda edição do SAL continuaria a ter um impacto grande nas igrejas nacionais. Mas será que o número de inscritos nesta segunda edição foi uma surpresa para a organização, sobretudo dos coordenadores da UPARD? Não nos surpreendeu propriamente isso. Nós tínhamos a noção de que haveria alguns que por várias razões não chegariam ao fim, foram muito bons, a meia dúzia deles, se tanto, mas a grande maioria realmente chegou ao final. Foi para nós um motivo de alegria grande, evidentemente para os próprios mais ainda, não é? Porque terminaram este programa no qual eles investiram tempo, investiram dinheiro e um esforço pessoal assinalável. Agora, aquilo que realmente nos entusiasmou mais, não posso dizer que nos surpreendeu, mas que realmente nos entusiasmou foi ver a enorme satisfação que os membros tinham no final do programa, de poderem ter terminado aquele programa, terem recebido a informação. E um sinal muito evidente disto é que alguns deles estão também na segunda edição, portanto, são já, digamos assim, não posso dizer que são repetentes, porque eles não estão a fazer o mesmo curso, não é? Mas digamos que já se torna uma presença que começa a ser assídua nestas formações. Os participantes das muitas igrejas espalhadas pelo país vieram porque acreditam que poderão enriquecer os seus conhecimentos e depois proporcionar aos núcleos locais ferramentas de trabalho no discipulado. Para os que vieram pela primeira vez, o contacto e os desafios propostos permitiram uma mesma reação. Como é que está a ser para ti esta formação? Essa formação está sendo de grande importância porque vai nos capacitar para podermos envolver melhor na igreja, trazer ferramentas para levarmos à igreja e ajudarmos no desenvolvimento da missão. Isto está a ser uma experiência fantástica. Eu acho que isto é bastante enriquecedor para mim, mas também para a igreja tem vários ganhos, porque temos pessoas agora formadas que podem estar a trabalhar seriamente na igreja. Está a ser enriquecedora. É a primeira vez que venho e estou a gostar particularmente desta introdução que acabei de assistir agora com o pastor Artur Machado. Eu estou na formação de instrutora bíblica, gostei bastante e acho que é uma experiência que todos aqueles que estão interessados em se envolver com a igreja devem participar. É muito bom nós estarmos aqui com o mesmo propósito de aprendermos mais e mais sobre Deus e também não ficarmos só com este conhecimento para nós, mas levar este conhecimento a outras pessoas. E por isso eu também escolhi o curso de discipulado, que era realmente ser um discípulo para Deus. Mas como é que foi a experiência de quem veio pela segunda vez? Será que esta segunda edição tem alguma coisa ainda mais fantástica e de grande valor? Confesso que o objetivo não era estar o segundo ano aqui e o facto de abrir um curso para a tesouraria acabou por me trazer de novo a este lugar. O sentimento que tive no ano passado, que foi a grande surpresa de encontrar aqui um espaço com estes irmãos todos e esta grande partilha, independentemente de cada curso, tu tens a oportunidade de estar num local com irmãos que partilham da mesma fé que tu. E sentires que podes pôr essa fé comum que nós temos em prática em diferentes áreas, foi o que eu mais gostei do ano passado. Este ano estou a participar num curso que, pelo que ouvi, é uma inovação até a nível mundial e tive a oportunidade de esta tarde participar na primeira sessão e digo-te, estou mais satisfeito do que aquilo que poderia estar. Só tenho que agradecer como membro de igreja a oportunidade que me é dada, que a minha igreja me deu de eu estar aqui e agradecer também à União
por esta iniciativa extremamente importante para o crescimento da Igreja e para a execução da missão de Deus. Neste programa de formação, com duração de 6 meses, os formandos voltaram para as suas igrejas com muito trabalho para casa, pois agora é hora de aprender, estudar e de adquirir conhecimentos. Afinal de contas, fazer parte da geração eleita, da nação santa e do povo adquirido é mais, muito mais do que ser membro de igreja. É, acima de tudo, ser um escolhido por Jesus para ir e dar fruto. No ano 2000, uma igreja adventista, em Ploiesti, na Roménia, disponibilizou 2 salas para abrir uma creche. Agora, as 2 salas passaram a ser 2 edifícios que em breve irão receber 200 alunos. Tudo começou quando um grupo de pais e professores da igreja sonharam ter uma escola que proporcionasse às crianças um ambiente seguro onde pudessem crescer. Este desejo levou-os a estabelecer 2 creches privadas em Ploiesti, num espaço concedido pela igreja adventista. Os pais gostaram da ideia de ter uma escola adventista. Os meus 2 filhos estavam matriculados na escola pública antes de virem para aqui. É difícil, pois ensino os meus filhos em casa sobre a nossa fé e na escola encontram crenças contraditórias. Cada vez mais pais oravam por uma escola que ajudasse a gravar os princípios da Igreja Adventista do 7º dia no coração dos seus filhos. E em 2016 abriu a escola Chelsea. Começou apenas com 22 alunos, mas todos os anos o número duplicou. Atualmente, mais de 120 alunos, desde a creche até ao 8º ano, desfrutam de uma educação cristocêntrica na escola Chelsea. Cada manhã, eles começam o dia com uma meditação e oração. Esta escola é uma bênção para mim como mãe, porque sei que os meus filhos aqui estão seguros física e espiritualmente. O mais importante é que eles aprendem sobre a vida e sobre Deus. Os administradores da escola ajudam as famílias que não podem pagar a mensalidade e contatam potenciais patrocinadores. Até ao dia de hoje, têm mais de 20 alunos que recebem ajuda financeira. Os pais começaram a ouvir falar da educação de qualidade e dos valores ensinados na escola Chelsea. Alguns, embora estando longe, enviam os seus filhos para estudarem neste ambiente proporcionado pela escola. 58 desses alunos vivem fora de Ploiesti e alguns até viajam 80 km diariamente para irem à escola. Gosto muito desta escola porque os alunos são simpáticos e temos muitas atividades extracurriculares. Os nossos professores não gritam com os alunos e não fazem nenhum tipo de discriminação. Eles são muito simpáticos e respeitam-nos, apesar de sermos apenas crianças. Nesta escola, os alunos preparam-se para as suas aulas todos os dias. Ensinamos-lhes a explorar e a descobrir coisas novas e preparamos-los para um futuro melhor. Os alunos não são perfeitos, nem sequer os professores são, mas tentamos compreendê-los e aprendemos que por trás de cada aluno há uma história especial. Os pais confiam em nós e juntos, professores, alunos e pais, somos uma família. Agora o edifício da escola opera em plena capacidade. As salas dos professores agora são usadas como salas de aulas adicionais e a sala de arquivo como biblioteca. Para acomodar mais alunos, a escola começou a construir um novo edifício que lhes permitirá matricular mais de 200 alunos. Em breve, a escola Chelsea irá expandir o seu ministério para ensinar ainda mais crianças sobre o amor de Jesus. Esta escola responde às necessidades das famílias cristãs em Ploiesti porque elas querem que os seus filhos aprendam bons valores e princípios. Nosso objetivo é apresentar um Deus de amor às crianças e aos pais.
Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Que alegria, que prazer poder estar aqui esta manhã e poder ver-vos. Que alegria. Já que estive, é certo, no sábado passado, um pouco temerariamente ali sentado atrás, mais atrás, também vim aqui cumprimentar os irmãos, não podia deixar de o fazer. Mas eu esperava pela autorização do médico para poder estar livre, não é? Ainda não estou completamente livre, mas já tenho alguma e boa liberdade, a tal ponto de poder vir aqui hoje falar para vocês. Logo mais vou estar aqui a gravar também o programa da Escola Sabatina e vou estar depois, à hora do pôr do sol e antes do pôr do sol, no acampamento, juntamente com os nossos jovens. Por isso, irmãos, eu sinto-me feliz, mas ricamente abençoado. E feliz por isso, por me sentir ricamente abençoado pelo Senhor. E eu quero agradecer, quero dizer muito obrigado aos meus queridos irmãos e amigos pelas vossas orações, enfim, pelas vossas manifestações de carinho, de amizade, de amor, que ao longo desses 7 meses, não é? 7 meses de luta, e alguns deles entre a vida e a morte, vocês estiveram para comigo. Agradeço muito. Não está aqui aquela irmã que jejuou durante 7 dias, uma semana, pelo seu pastor. Que amor maravilhoso! Que amor maravilhoso! O meu coração se enche de tanta gratidão para convosco, irmãos, mas acima de tudo, de muita gratidão para com o meu Deus. Há uma pessoa que eu gostaria de salientar nesta manhã, quando estou a fazer os meus agradecimentos à igreja. É o meu querido Celestino, irmão Celestino. Muito obrigado. Há pouco ele estava a dizer assim: agora eu sinto-me aliviado porque o pastor chegou. Eu não sei, irmão, se vamos aliviar a sua carga, não é? O irmão é um líder da igreja, é um ancião da igreja, e naturalmente vamos precisar todos muito de si, do seu trabalho, graças a Deus. Temos outros anciãos aqui que fizeram o seu melhor e que deram muito também. São líderes da igreja. Está aqui o nosso irmão Durão também. Outros estão no acampamento. A todos eu estou grato. Estou grato. Sabem, há um poeta que, num dos seus poemas, eu destaco uma pequenina frase em que ele diz assim: há gente da minha gente que fica na história da gente. Há gente da minha gente que fica na história da gente. Queridos irmãos, vocês estão na minha história. Para sempre. Para sempre. Eu não vou ser vosso pastor durante muitos mais anos, não vou. Provavelmente, quando terminarmos o quinquênio, eu estou de saída. Provavelmente. É mais certo, é quase a certeza. É quase a certeza. Mas, irmãos, eu levo a cada um de vós aqui dentro, no meu coração. No meu coração. No meu coração. Muito obrigado, mais uma vez, querida igreja, por tudo. Eu não sei se é possível nós projetarmos o texto bíblico para esta manhã, mas ele encontra-se no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9. Eu quero só aqui abrir um parênteses para dizer que estou a ver daqui alguns rostos que eu não conheço, provavelmente irmãos que estão vindo de fora ou de outras igrejas, mas que eu logo mais, ali à saída, terei grata bênção de poder cumprimentá-los. Mateus, capítulo 9. Não tem o texto, pois não? Não tem. É o capítulo 9, versículos 36, aliás, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38.
Muito bem, então vamos ler. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar na palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Sabe, eu gostaria de destacar a primeira parte deste texto, porque fala-nos acerca do trabalho de Jesus, aquilo que Jesus fazia. Eu, quando vejo Jesus no seu trabalho, eu vejo uma pessoa plenamente organizada, muito organizada naquilo que faz. Jesus não acordava de manhã e punha-se a pensar, bom, o que é que eu vou fazer? Não, Jesus sabia exatamente o que é que tinha que fazer naquele dia. É claro que por vezes era surpreendido por este ou por aquele acontecimento, por este ou por aquele facto. Assim é também no nosso dia a dia. Mas Jesus tinha sempre um plano para cada dia, para cada momento. E muitas vezes Jesus tinha um plano especial para uma ou duas determinadas pessoas. Lembram-se da história de Zaqueu? Lembram-se? Não se lembram? Lembram-se da história de Nicodemos? Também se lembram. Pois é. Jesus muitas vezes tinha um plano para o indivíduo, para a pessoa. Mas aqui diz o texto que Jesus percorria as cidades e aldeias. E depois, o que é que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e moléstias. Interessante que a missão de Cristo estava baseada em 3 aspectos importantes. E nós temos enfatizado isso muitas vezes, não é, irmãos? O ensino, a pregação e a saúde, a cura, a restauração da saúde. E este é a missão da igreja hoje. É a missão da igreja hoje. Por isso, a igreja hoje tem uma série de instituições, hospitais, porque está preocupada com a saúde das pessoas, porque sente o peso dessa responsabilidade perante o mundo e perante a ordem de Jesus e perante o próprio testemunho de Jesus. A igreja tem escolas, universidades, onde milhares e milhares estão vindo para receberem uma educação diferente daquela que o mundo hoje oferece. Não é por acaso que temos isso. E a igreja tem por toda a parte do mundo, pregadores. Homens e mulheres que pregam o evangelho, que dão o seu testemunho. Mas eu quero dizer hoje aqui à minha igreja que Jesus também tem a cada um de vocês, ou a cada um de vós, e cada um de vós tem também uma missão a desempenhar. E essa missão é-vos também dada por Jesus. É-vos dada por Jesus. Como é a mim dada. Uma vez um irmão que me disse, pastor, você é pastor, você não faz outra coisa na vida a não ser pastor. Então, olhe, pastor, esse trabalho de falar aos outros do Evangelho, pregar, dar estudos bíblicos, fazer o que seja, isso é responsabilidade dos pastores. Eu estou fora disso. Fiquei triste. Fiquei triste porque realmente... Bom, eu tentei depois conversar um pouco com este irmão acerca do assunto e parece que tivemos algum êxito nessa conversa. Mas
quando nós perdemos a noção da missão, quando nós perdemos a visão que o Senhor deu aos seus filhos, estamos em perigo. Estamos em perigo de ruir espiritualmente. Reparem, irmãos, o nosso Deus não é um Deus quieto, parado. Há quem pense que Deus criou todas as coisas e agora está sentado num trono ali, paradinho, quietinho. Isso não é verdade. Deus está agindo. Deus tem um exército de anjos e age no meio deles. Deus tem outros lugares onde existem pessoas, penso eu, seres humanos, ou não sei o quê, mas que nunca pecaram, que não estão na condição em que nós estamos neste mundo. E Deus interage também com eles, como age conosco e como age com o mundo. O que seria do mundo se o mundo estivesse à sua própria sorte? O que seria do mundo? Não, é ainda Deus quem vai colocando a sua mão sobre este mundo. Porque senão, queridos irmãos, já não existiríamos. Já não existiríamos. Sabem que a missão de Cristo, quando é que começou? Quando é que começou a missão de Jesus? Os irmãos sabem, não é? Quando é que Jesus começou a sua missão? Aonde, irmã? Diz aqui a irmã que Jesus começou a sua missão no céu. Estamos todos de acordo? Quem está de acordo? Alguns temerariamente levantam a sua mão, ok. Eu queria ver todas as mãos levantadas, estamos todos de acordo, irmãos. Estamos com medo às vezes de levantar a mão, não é? Eu sei como é que é, mas estamos todos de acordo. A missão de Jesus começa no céu, não é? E começa no céu quando? Antes de quê? Antes da criação, antes da fundação do mundo, é assim que diz a palavra de Deus. É ou não é? É, sim, senhor. A missão de Cristo começa ali. Diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas, então, e como é que é? Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Ele não foi morto depois de vir a este mundo, viver aqui durante 3 anos e meio, durante o seu ministério, e no final do seu ministério, finalmente ele é crucificado? Pois é, mas o plano estava estabelecido antes da fundação do mundo. É que Deus não faz as coisas em cima do joelho. Não. E para além disso, Deus é onisciente. Ele sabe tudo antes de tudo acontecer. Deus sabe tudo antes de tudo acontecer. E ele já sabia o que é que havia de acontecer. E como o nosso Pai Celestial é precavido, ele é a fonte de toda a sabedoria e toda a ciência, ele fez o plano da salvação. E os irmãos sabiam que acerca disto, acerca da salvação, os filhos redimidos do Senhor lá no céu irão estudar acerca deste assunto durante toda a eternidade. Isto significa, queridos irmãos, que aquilo que nós sabemos acerca deste plano é pouco. É aquilo que nos está revelado na palavra de Deus. Mas há muito mais para nos ser revelado. Os irmãos creem nisto? Eu creio nisto. Eu creio nisto. Queridos irmãos, o primeiro enviado foi Jesus. Antes da fundação do mundo, ele estava sendo enviado.
O que é um enviado? É um apóstolo. O que é um apóstolo? É um enviado, é aquele que é enviado. E Jesus também foi enviado a este mundo para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para executar o plano da salvação, para trazer a luz ao mundo, para chamar os homens ao arrependimento. Alguém perguntará, mas pastor, não houve outros? Não houve outros antes de Jesus, como Abraão, Moisés, Noé, Jonas, Paulo, Pedro? Não foram esses primeiramente enviados antes de Jesus? Não. Jesus antes já tinha sido enviado. Mas ainda não tinha chegado o tempo de executar o plano de Deus. Porque lá, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, querem ler? Gálatas capítulo 4, versículo 4, o que é que diz? Vindo a plenitude dos tempos, o que é que acontece? Como? Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Vinda a plenitude dos tempos, ou seja, chegando o tempo certo, Deus enviou seu filho. Ou seja, tudo estava delineado. E reparem, irmãos, algumas pessoas dizem, poderão dizer, Jesus veio naquele tempo, poderia ter vindo noutro tempo qualquer. Tudo estava planeado. Tudo estava planeado. Sabem que durante o período do Império Romano, foi quando Jesus apareceu neste mundo, foi a época talvez mais bárbara para a história da humanidade. Porquê? Os romanos, eles tinham vários processos de combate à criminalidade. E eles tinham várias formas de castigo. E uma das quais era a mais bárbara de todas, que era a crucificação. E Jesus veio precisamente no tempo do Império Romano, em que ele teria que padecer da mais bárbara condenação e execução, a crucifixão. E isto não foi por acaso. Porquê? Porque Deus quer chamar a atenção do homem que o pecado é grave. E o castigo ou o salário do pecado é a morte. Mas Jesus teve a morte, sim, de cruz. De cruz. E foi, como dizemos, uma morte vicária, uma morte em nosso lugar. Foi Ele que nos substituiu na cruz. Por isso, vinda a plenitude dos tempos. Era o tempo de plenitude para Jesus vir. E Ele veio. E depois, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 17, se quiserem acompanhar a leitura, diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para quê? Para condenar o mundo, mas para quê? Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Foi com esse propósito que Jesus veio. Então reparem, nós estamos a falar da missão de Cristo, porque queremos falar da missão da Igreja. E a missão de Jesus está explicada nos Evangelhos. E Jesus, Ele próprio, fez aquela declaração em São João 20, 21. E essa declaração tem um tremendo peso sobre a vida da Igreja. Porque Jesus diz: assim como o Pai me enviou a mim, eu também vos envio a vós.
A vós quem? Aos discípulos. E onde estão os discípulos? No pó da terra? No pó da terra. Pois é. E então, e nós o que é que somos? Somos ou devíamos ser? Amém? Somos discípulos. Somos discípulos. É isso, queridos irmãos. Nós temos que ter consciência disso. De que estamos aqui neste mundo e pertencemos ao povo de Deus, à Igreja do Senhor, não para aquecermos os bancos da igreja, mas para deixarmos os bancos da igreja e partirmos e irmos em busca daqueles por quem Jesus deu a sua vida. Bom, irmãos, eu estou com um problema esta manhã, irmãos, porque eu não tenho o habitual relógio que está ali e também não trouxe relógio, não é? De maneira que isto está muito grave para o meu lado hoje aqui, não é? Mas eu espero que eu não esteja ainda muito desfasado do tempo, o irmão Durão também, meu querido ancião, se eu estiver a ultrapassar um bocadinho o tempo, o irmão faz favor, diga-me, pastor, tem que acabar já, está bem? E eu vou obedecer, está bem? É que eu gosto de controlar o tempo que tenho, não é? Com aquilo que tenho para dizer à igreja, para que a igreja não saia também daqui defraudada, sem a palavra do Senhor. Não é? Irmãos, nós temos uma missão a cumprir, foi o que se disse há pouco, e sem uma missão para a igreja não haveria razão de existir nenhuma da igreja. Para que a igreja? Para fazer o quê? Não é? Se não houvesse uma missão, para que a igreja? Pode alguém estar na igreja e não ter esta visão da necessidade de partilhar com os outros a mensagem da salvação? Pode, sim, senhor, alguém estar na igreja e não sentir esta necessidade. Mas não vai a lado nenhum. Perdoem-me a minha franqueza. Não vai mesmo. Porque nós somos chamados para sair, para ir, para anunciar aos outros o Evangelho. Bom, e como é que eu devo fazer isto? Há muitas formas. Há aqueles que gostam de distribuir folhetos, há aqueles que gostam de pregar, há aqueles que gostam de fazer campanhas de evangelismo, há aqueles que gostam de trabalhar com crianças, não é? Há muitas formas de fazer o trabalho do Senhor. Mas há um ponto e um aspecto que eu queria tocar, queridos irmãos. Acerca do nosso testemunho, acerca do nosso testemunho pessoal. Sabem, há 3 importantes versículos na Bíblia que eu guardo e que nos falam de testemunho e missão. Existem muitos outros, mas eu guardo estes 3 de uma forma especial. Um deles está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Rapidamente nós vamos ler este texto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Então nós vamos ler o texto que diz: Pois éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O que é que o Senhor diz aqui? Em primeiro lugar, parece-me que existem ovelhas desgarradas e que nós éramos essas ovelhas desgarradas também, fazíamos parte delas. Bom, alguém dirá, não, pastor, eu nunca fui uma ovelha desgarrada, porque eu nasci num lar adventista e sempre me mantive num lar adventista.
Portanto, eu aprendi acerca da palavra de Deus com os meus pais e assim cresci. Está certo? Ok. Você nunca se afastou do caminho de Deus? Nunca. Amém. Que Deus o abençoe. Que bênção maravilhosa você tem. Mas se hoje perguntasse aqui aos irmãos, eu tenho a certeza que a maioria de vocês me iriam dizer o seguinte: eu era uma ovelha desgarrada. Eu estava lá fora, não estava na igreja, mas eu hoje estou aqui. E eu quero dizer aos meus queridos irmãos que eu sou um desses. Porque eu conheci o Evangelho, como os irmãos sabem, quando eu tinha 16 anos de idade. E aos 17 anos de idade eu me batizei. Eu era essa ovelha desgarrada, que o Senhor diz aqui: tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Voltamos para Deus. E agora o Senhor diz-nos assim: meu filho, agora o que é que tu precisas fazer? Aquilo que fizeram contigo, faz com o outro. O irmão lembra-se de quem foi a pessoa que lhe deu o conhecimento da palavra de Deus? Alguém aqui se lembra de quem foi a primeira pessoa? Olhe só, que bênção maravilhosa. Que bom, nós nunca nos esquecemos dessa pessoa, pois não? A pessoa que pela primeira vez levou o Evangelho à minha família, eu chamava de mãe. Eu chamava de mãe. Já faleceu. Minha querida irmã Maria Jales. Já faleceu. Mas eu chamava de mãe. Porque ela teve a coragem de falar com a minha mãe, que estava num guichê dos Correios, a vender selos, a fazer registros de cartas. E aquela senhora teve a coragem: como está a senhora? Eu trouxe isto para si, para ler. Esta irmã que aprendeu a ler na Bíblia. Que aprendeu a ler na Bíblia. E a minha mãe leu aquele texto. Guardou, quando chegou a casa leu. E na semana seguinte, quando a Dona Maria voltou aos Correios, e ela trazia mais um folheto. E a minha mãe chamou e disse: minha senhora, venha cá, venha. Olha, há aqui coisas que eu sublinhei que não entendi e que precisava que me explicasse. E a nossa irmã imediatamente disse: está bem, pode esperar um pouquinho mais, quando terminar o expediente? Sim, eu espero o tempo que quiser. E aquela senhora esperou algum tempo, até que a minha mãe a chamou e ela veio. E ela começou a ensinar a minha mãe. Que coisa maravilhosa. Eu não vou adiantar muito acerca dessa história, porque essa história é uma história fantástica. A história da minha conversão, da conversão do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, que nos batizamos todos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Graças a Deus, irmãos. Mas é uma história longa, vou deixar para depois, não é? Vou deixar para depois. Mas, queridos irmãos, o segundo texto está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19. 2 de Coríntios. Vamos ver se conseguimos achar. O livro de 2 de Coríntios, para quem não sabe, fica logo a seguir ao de 1 de Coríntios. Capítulo 5, versículos 17 e 19. 17 até 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de quê? Então Deus reconciliou-nos consigo.
Foi Deus quem deu o primeiro passo. Primeiro enviou Jesus. O Espírito do Senhor trabalhou no vosso coração. Foi ou não foi? Quando a Dona Maria ia lá com o folhetozinho levar à minha mãe, quando a minha mãe lia, o Espírito Santo trabalhava no seu coração. E ela se converteu. E ela entregou o seu coração a Jesus. E agora, o Senhor vai pôr nela o quê? O Espírito de quê? De reconciliação. Então, queridos irmãos, nós também participamos neste plano de Deus de reconciliar consigo todo o mundo. Nenhum de nós está fora. Só estamos fora se quisermos. Porque Deus não nos tira o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha. Nenhum de nós está fora. E nós devemos levar esta mensagem de reconciliação ao mundo, aos nossos amigos. Irmãos, eu estive 6 meses hospitalizado. Sabem, eu não gosto de falar muito de mim próprio, mas vou só contar-vos um pequeno pormenor. Estive 6 meses hospitalizado. E parte desse tempo, eu passei numa unidade de cuidados intensivos. Aliás, estive 2 vezes na unidade de cuidados intensivos. Mas eu estava absolutamente consciente. E quando o médico vinha falar comigo, eu falava com ele. Estava consciente. E eu pensei, eu sou pastor da Igreja Adventista. Então, eu sou pastor em toda a parte. Eu sou pastor quando estou em casa. Sou pastor quando estou na igreja. Sou pastor quando estou na rua. Sou pastor quando estou a falar com alguém. Eu sou pastor quando estou no hospital e quando estou na cama do hospital, ligado a máquinas, eu continuo a ser pastor. E eu não posso perder a minha missão, a minha visão de missão. A menos que eu esteja inconsciente. Então houve um médico que me perguntou, o que é que o senhor faz na vida? Eu disse, sou pastor. Pastor, sim, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Da Igreja Adventista, aquela igreja que foi visitada pelo Presidente da República, aqui há pouco tempo. Exatamente, senhor doutor, essa mesmo. Oh, que prazer! O senhor... prazer nenhum, então eu estava numa unidade de cuidados intensivos, não é? E começamos a conversar. E ele fez-me tantas perguntas acerca da minha fé. Mas eu estava ansioso por falar-lhe de alguma coisa. Porque ele falou, quais são as vossas diferenças entre vocês e católicos? Quais são as diferenças? E eu expliquei algumas diferenças que existem. Mas não era isso que eu lhe queria dizer. Eu não lhe queria falar das diferenças. Eu queria falar-lhe de Jesus, daquilo que nós temos em comum com todos, porque todos dizem amar Jesus e servir a Jesus. E foi disso que eu lhe falei. Eu disse, eu sabia que Jesus veio a este mundo para morrer por si. Sim, eu sei disso. Pois é, ele veio morrer por si, porque ele quer um dia vê-lo no seu reino celestial. E ele respondeu, mas eu não sei se isso é possível, porque eu não creio muito nessas coisas. E eu disse, mas olhe, a verdade que está na Bíblia não precisa de ser aceite para continuar a ser verdade. E quer o Senhor creia ou não creia, isto é a verdade. Eu não podia ter uma Bíblia comigo ali, não autorizava. Mas eu tinha no meu coração a palavra do Senhor. E então eu falava. E então quando falei acerca da segunda vinda de Jesus, aquele homem ficou em silêncio a ouvir. Jesus vai voltar com todos os seus anjos, com poder e com grande glória. Jesus vai buscar os seus filhos. E Jesus quer também que você esteja lá naquele dia para o saudar quando Ele vier. Queridos irmãos, a mensagem ficou lá.
nunca mais vi este senhor. Eu fui há dias ao hospital para cumprimentar os enfermeiros, os médicos, mas não pude falar com todos, não pude falar com este médico. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar, sim. Queridos irmãos, o terceiro texto e último, para finalizarmos, porque já está na hora, irmão Durão. Já passa. Ainda não passa. Ainda falta um pouquinho. Obrigado. Peço desculpa aos irmãos. Em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Sabem qual é o livro onde fica o livro de Romanos? É depois do livro de Gênesis. Romanos capítulo 10, versículos 13 até 15. Este é um texto muito interessante. E geralmente as pessoas gostam do primeiro versículo deste texto, que é o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será o quê? Salvo. Agora, a pergunta é, o que é invocar o nome de Jesus? O que é invocar o nome de Jesus? O que é que significa a palavra invocar? Como é que nós invocamos? É falando, não é? Falando de Jesus, não é isso? Invocando a Jesus é também clamando que Jesus é o nosso Senhor. Assim estamos também invocando o Senhor Jesus. Mas nós invocamos a Jesus através do nosso testemunho, através daquilo que fazemos, não somente através do que falamos. É ou não é? É verdade. O nosso testemunho pessoal, e as pessoas estão mais interessadas em ver do que em ouvir. Em ver o que estamos a fazer, a nossa conduta, como atuamos nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, nas nossas relações de uns com os outros. É isto que as pessoas estão interessadas. E este é o testemunho que fala mais alto do que a pregação do pastor, fala mais alto do que qualquer pregação de um dos grandes pregadores deste mundo. Mas o texto continua, e eu quero lê-lo até o fim, até o versículo 15. Romanos, capítulo 10, 13 a 15. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Pois, se não creram, como é que vão invocar Jesus? Se não creem em Jesus, não o podem invocar, porque não creem nele. Está certo, não está? Está. Mas depois diz, e como crerão naquele que não ouviram? Pois, aqueles que não ouviram acerca de Jesus não podem crer em Jesus, porque não ouviram. E muito menos poderão invocar, porque não creram e nem ouviram. Mas depois o texto diz, e como ouvirão, se não há quem quê? Se não há quem pregue, como ouvirão? Se não há quem pregue, como ouvirão? A noção que por vezes nós temos de igreja e de missão é que as pessoas devem vir e ouvir a pregação. É certo, irmãos, que nós devemos convidar os nossos amigos, familiares, etc., para virem e estar connosco. E eu sei que alguns irmãos o fazem bem. Mas essa não é apenas a nossa missão. A nossa missão é falar aos outros. Aqueles que estão ao nosso lado cada dia. E é uma grande questão que se coloca. Eu já falei para o meu companheiro de trabalho. Eu já falei para aquele meu cliente que é tão assíduo. Eu já falei para o meu colega de escola.
Eu tenho me preocupado em falar também de Cristo. E como é o meu testemunho perante essas pessoas? Como é a minha vida? Que testemunho eu estou passando para eles? Essa é a questão. Sabem, uma vez eu fui visitar o secretário da Educação e Cultura dos Açores. Não me esqueço-me agora o nome dele. Não sei se a minha esposa se recorda dele, do nome, mas eu não me lembro. E fui visitá-lo porquê? Porque havia um jovem na nossa igreja que estava a terminar o seu curso universitário. E ele um dia, esse jovem, veio ter comigo e disse-me: pastor, eu gostaria de fazer uma cerimónia, de que fosse feita uma cerimónia de agradecimento a Deus, de louvor a Deus por todos aqueles jovens, e nós temos alguns na nossa igreja que terminaram o seu curso universitário. O pastor estaria disposto a fazer isto? Com certeza, faremos, sim senhor. Eu disse: é que eu tenho alguns colegas, amigos, que vou convidar para virem. Mas, pastor, eu queria pedir-lhe um favor, se o pastor pudesse convidar o antigo reitor da universidade, que hoje é o secretário da Educação e Cultura nos Açores, do Governo Regional dos Açores. Eu disse: está bem, eu vou ver se consigo chegar até ele. E telefonei e marcamos. Ele marcou receber-me. E eu fui para o convidar. E quando o convidei, as suas palavras foram estas: prezado pastor, eu não tenho como negar o seu pedido. Seria contra a minha consciência negá-lo. E por uma razão. É que há um jovem da sua igreja, que foi meu aluno na faculdade onde eu fui reitor. Reitor e professor. O exemplo desse jovem, o testemunho que ele passava para os colegas, a sua delicadeza no trato, a sua amabilidade, a sua humildade, a sua postura, o seu caráter, o seu exemplo como aluno, deixaram-me impressionado. E eu hoje estaria contra a minha consciência se não aceitasse o seu convite. Pastor, eu vou lá estar. Eu vou lá estar. E ele estava naquele dia. Quando ele chegou à igreja, eu ainda perguntei: Sr. Secretário, o senhor pode tomar a palavra se quiser durante algum tempo, e quero convidá-lo a subir, a vir conosco à tribuna. E ele disse: não, eu vou estar ali sentado entre os irmãos a ouvir. Eu estou a participar e estou aqui por causa de uma pessoa. Nunca mais foi à igreja, irmãos. Mas que aquele homem ficou impressionado com o testemunho daquele jovem, isso ficou. Que aquele jovem cumpriu a sua missão no lugar onde estava, ele cumpriu-a. E, queridos irmãos, nós também somos chamados a cumprir a nossa missão. Eu peço desculpa mais uma vez para perguntar se ainda tenho 5 minutos. Peço desculpa à igreja, eu não trouxe relógio, não tenho ali o relógio que me faz tanto jeito. Não tenho. Tem ainda? São 11h54. Então ainda tenho. Ok, obrigado. Agora estou mais feliz. Ainda tenho 5 minutos. É que eu queria terminar, irmãos, com uma experiência. Sabem, queria terminar com uma experiência interessante que eu tive quando ainda estava a iniciar o meu ministério. Eu vivia no Algarve e tinha algumas igrejas ali sob a minha responsabilidade. E um dia ia haver no Porto um encontro de pastores. E então eu devia ir para o Porto. Não tinha carro naquela época. E então o que é que eu fiz? Eu
apanhei um autocarro até Lisboa e de Lisboa apanhei outro autocarro ou ônibus, como se diz na terra dos meus amigos, não é? Apanhei um ônibus até o Porto. Até o Porto. E o autocarro estava na gare de Lisboa com todos os passageiros. Eu já tinha entrado para o autocarro estava cheio, mas havia um lugar vazio. E sabem qual era o lugar vazio? Era ao meu lado. Ao meu lado estava vazio. E eu disse, olha que bom, que viagem regalada. Não é? Vou poder estar aqui esticadinho, à vontade, não é? Oh, aqui é que estou bem, sozinho, não é? Sozinho, sem ninguém incomodar-me. E quando o autocarro vai a sair da gare de autocarros em Lisboa, que naquele tempo não era onde é hoje, há uma senhora que vem muito aflita com uma mala, não é? E põe-se à frente do autocarro, para. E quando eu vi a porta abrir, e quando vi a senhora entrar, eu disse, pronto. Acabou-se a minha tranquilidade. Mas a senhora veio, não é? Ela pôs a sua bagagem, ela entrou para o seu lugar, ficou ao meu lado e a viagem prosseguiu. Mas a senhora estava muito nervosa e é natural porque ela já tinha chegado atrasada e as pessoas quando estão atrasadas geralmente estão nervosas. E então ela o que fez? Foi pegar na sua carteira e começou a remexer na sua carteira e tirou um maço de cigarros. Naquele tempo, ainda não havia a lei de que era proibido fumar nos lugares fechados. Então imaginem há quanto tempo foi. É por isso que tem cabelos brancos, não é? E quando a senhora tirou o maço de cigarros, eu olhei assim pelo canto do olho e disse, minha senhora, desculpe lá, mas a senhora não vai fumar, pois não? Não, essa era exatamente a minha intenção. Eu disse, mas estamos num lugar fechado e eu não sou fumador e a senhora vai aqui estragar um ambiente? E ela pegou no cigarro, meteu dentro da carteira e, muito chateada, ela perguntou-me, o senhor é médico? E eu disse, não sou médico. Ela disse, olha, ainda bem, porque há 3 tipos de pessoas que eu detesto. São os médicos, os curandeiros e os pastores. Que ela detestasse os médicos e os curandeiros, o problema é dela. Agora os pastores, espera aí, por que é que essa mulher detesta os pastores? E foi exatamente essa pergunta que eu lhe fiz. Disse, minha senhora, por que é que a senhora detesta os pastores? E ela respondeu assim, o senhor é pastor? E eu disse, sim, sou pastor. E ela disse, verdadeiramente, hoje não é o meu dia de sorte. Então eu comecei a rir e disse, minha senhora, sinceramente, a senhora tem que me dizer porque que detesta os pastores. E ela disse-me, olha, eu vou-lhe dizer, vou-lhe contar. Uma vez eu estava a passar por uma crise muito grande na minha vida. Tinha saído de um divórcio, estava numa depressão, tinha problemas de saúde. E houve uma colega, uma amiga minha que me disse, olha, vem comigo a uma igreja. Porque lá há um pregador que fala muito bem. E tu vais gostar de ouvir e vais sentir-te tranquila, vais sair com paz. Vem à minha igreja. E ela aceitou e foi à igreja.
Então ela contava, eu cheguei lá à igreja, sentei-me e o pastor começou a falar, quando começou a pregar, aí é que foi o problema. Porque ele começou a dizer que estava tudo mal no mundo, que este mundo estava às avessas, que Deus estava furioso com o mundo, que Deus ia destruir o mundo, que Deus ia mandar fogo e enxofre para destruir o mundo. E eu estava horrorizado, eu estava cheia de medo. E quando terminou, e quando eu saí, eu disse, nunca mais eu quero saber de pastor nenhum. Eu disse, minha senhora, que coisa terrível. Eu faço ideia, a senhora teve um sofrimento tremendo para aguentar tudo isso, hein? Se eu estivesse lá no seu lugar, eu também me ia sentir da mesma maneira. E ela começou a abrir os olhos, pensando assim, que você não é pastor e está-me a dizer isso? Disse, eu compreendo o seu sofrimento, a sua angústia. Eu compreendo, a senhora saiu de lá pior do que estava, com certeza. Mas olha, como eu lhe disse, eu sou pastor. Não sou melhor do que aquele pastor que falou consigo. Provavelmente também não serei pior, não sei. Mas eu tenho uma mensagem diferente para si. É a mensagem da palavra de Deus. E eu peguei a minha malinha que estava por cima do banco, tirei a malinha, peguei na minha Bíblia e disse, permita-me só que eu leia aqui o que Jesus diz, para que a senhora compreenda qual é a mensagem de Jesus, qual é a mensagem de Deus. E o texto era, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Veja bem, Jesus é o príncipe da paz. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Apenas crê em mim. Crê em mim. Se crês em Deus, crê em mim. E eu perguntei, a senhora não crê em Deus? Sim, eu sou uma boa católica. Eu creio em Deus. Então, a senhora creia naquilo que Jesus diz a seguir. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu vier e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, minha senhora, esta é a mensagem da palavra de Deus. Esse Deus mau, tirano, que apenas nos quer lançar no lago de fogo, não existe. Não existe. O que existe é este Deus que nos quer salvar. É este Deus que um dia nos quer levar para aquele lugar que diz que Ele foi preparar. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma mensagem como nenhuma outra igreja tem. Nós somos adventistas, porque cremos no advento de Jesus. Já o nosso nome diz tudo. Por isso temos uma mensagem de esperança para este mundo. Qual é a esperança deste mundo? O que é que os homens, os cientistas e outros, os políticos, dizem acerca do estado do mundo, acerca do estado das coisas? Que está tudo muito bem, não é? Não, irmãos, que está tudo muito mal e que não sabem como é que hão de resolver o problema. Pois eu sei, e vocês também sabem. Jesus vai voltar. E esta é a nossa missão, irmãos. É proclamar ao mundo que Jesus vai voltar. E a palavra do Senhor termina com uma pequenina frase. Lembram-se dela em Apocalipse? Ora, vem Senhor Jesus. Que tal se nós hoje aqui, como irmãos unidos na fé, pudéssemos todos também dizer, nesta manhã, ora vem Senhor Jesus. Amém.
ungidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço,